Amém, queridos? Agora é a palavra. A palavra de hoje não será muito longa, vai ser um pouco mais breve, até porque o assunto que eu vou falar agora é pertinente a esse momento que nós estamos vivendo como igreja, de tentar levar a visão do reino para outras pessoas. Sábado que vem tem evangelismo de rua, então você não tem desculpa. Pastor, eu queria tanto trabalhar na obra, por que você não vem aqui para a praça junto conosco? É aqui na praça, em frente ao shopping aqui. A igreja vai estar reunida ali, pregando debaixo do sol, com os irmãos que estão sempre dando apoio ali. Venha você também participar dessa obra. Pastor Manuel vai estar com a palavra. Pastor Leonardo está de frente dessa obra com o seu irmão Leandro. Leva-se ali alguns instrumentos aqui da igreja, vai fazer um trabalho bonito ali na praça, aqui pertinho da igreja. Então, se você estiver lá para dar força, melhor ainda, irmãos. Na verdade, essa obra é para a igreja toda. Não é para um grupo, não é para só quem gosta de evangelismo, é para a igreja toda. Então, sábado que vem, 16h30, ali na Praça do Bairro Vermelho, evangelismo de rua. Irmãos, é muito bonito quando eu vejo outros pastores de outras igrejas, a gente bota umas fotos lá e eles elogiam o nosso trabalho. Porque evangelismo de rua, com esse formato, já acabou há muito tempo nas igrejas. Há muito tempo. Quando eu me converti, no meu tempo do irmão Valério, era mais comum ter trabalho de rua, né? Botava caixinha meteoro na rua, soltava a voz. Eu sou contemporâneo dele, né? Fazer o quê? São velhos? Não, pô. Experientes. Estou constrangido que eu falei que é nosso tempo. 25 anos atrás, 30 anos atrás. Não é? Fazer o quê? Essa molecada lá não sabe o que é isso. Ar livre, irmão. Praça. Abordar as pessoas na rua, isso é muito bom. É obra em andamento. Então, pastor, eu não posso viajar contigo para o Brasil afora. Vem aqui, pô, aqui na porta de casa fazer a obra. Se é longe, não, é aqui. Sábado que vem, em nome de Jesus. Amém? Por isso que Deus tem falado tanto no coração desse pastor. Eu estou convencido, preguei na quarta-feira última agora, que a missão de falar de Jesus é a missão para todos os irmãos. Não é uma missão de vocação particular, nem especial. Não tem a ver com dom. Não tem a ver com dom, provei isso na quarta-feira. A mulher samaritana, assim que teve uma experiência com Jesus, saiu dentro da cidade convidando todo mundo. Missionária instantânea, com o tema aí, missionários instantâneos. O endemoniado gadareno, Gerazeno, assim que foi liberto, Jesus comissionou ele para a casa dele pregar o evangelho. Eles estavam pregando pelo meio do caminho. Glória a Deus. Então, é missionário, é qualquer um que tem contato, não é, tem essa experiência com Jesus. Somos todos missionários, pode dizer amém? Amém. Todos somos missionários aqui, irmãos? Amém. Isso é inerente a todo cristão, é do DNA do cristão. Encontrou com Jesus, teve contato com Jesus, é missionário. A missão é falar de Jesus. Amém? Então vamos lá para a mensagem de hoje, queridos. Você entendeu isto errado. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, serás salvo. Aqui eu comi um pedacinho, né? Reticência aqui. Mas basicamente é isso que nos foi passado, né? Quando eu nasci de novo, na igreja denominacional onde eu estava, as primeiras pregações são essas. Se você confessar com a tua boca e no coração crer que Jesus é o Senhor, serás salvo. É quase um resumo do Evangelho, a confissão. Amém? Só que eu vou mostrar a vocês que tem alguns detalhes que nós interpretamos erroneamente. Vou mostrar isso a vocês na palavra. Avança para mim, filhão. Vamos lá. Não é tão somente uma experiência. Como se lembram, eu acho que uma boa parte aqui já foi de denominação, igreja denominacional batista. Eu fui batista. Quantos foram batistas aqui comigo? Deixa eu ver. A maioria esmagadora dos ex-batistas estão aqui hoje. Vários batistas. Quando a gente chega na denominação batista, por exemplo, nos é dito isso, né? Que você
confessa Jesus, aí é feito o apelo, quem quer aceitar Jesus. Eu nunca concordei muito 100% com essa afirmativa, aceitar Jesus. Parece que Jesus é uma oferta, né? um produto. Eu achava até assim, muito fraco dizer isso, aceitar Jesus. A palavra não diz aceitar Jesus. Você tem algum versículo que diga aceitar Jesus? Qual é o termo que se usa na Bíblia? Crer em Jesus. Você não vai achar na sua Bíblia apenas que vocês têm que aceitar Jesus. Vocês têm que crer em Jesus. Mas o apelo tradicional é esse, né? Você tem que aceitar a Jesus. Então ele é oferecido para você aceitar. Na verdade é Ele que te aceita. A verdade é essa, não é? Você pensa, aí fica oferecendo, toma Jesus, está baratinho, leva. Jesus não é uma mercadoria. Pelo contrário, a pessoa tem que ser tocada pelo Espírito Santo e crer em Jesus. Quantos dizem amém? Então naquela época passava para a gente essa noção. Você atende ao apelo, é feito o apelo no culto, você levanta a mão, normalmente é trazido à frente da congregação, e aí vem os evangelistas, abraçam aquela pessoa que se decidiu. Naquele caso, depois que eu nasci de novo, eu passei a ser um dos evangelistas, que acolhiam as pessoas que vinham à frente. A gente pegava elas, levava para o fundo, para de trás do santuário, numa sala lá, e aí fazia a entrevista. Qual é o seu nome? De onde você veio? Agora você é uma nova criatura em Cristo. Começava aquele papo inicial ali do irmão novo, né? E a gente fazia uma oração com eles. E aí fazia uma oração até meio equivocada. A gente falava assim: Senhor, como é teu nome mesmo? João. Senhor, coloca o nome de João no livro da vida. A gente pedia na hora para Deus escrever. Deus não escreve mais nada. É predestinado, mas vou pular esse mérito. Amém? O nome da vida está lá antes da fundação do mundo. Mas, então nós ignoramos. Senhor, coloca o nome de Cicrano no livro da vida. E a gente fazia aquele mover ali em torno do novo convertido, acompanhava para ver se ia vingar. Alguns vingavam, outros, né, voltavam para o mundo. Então presta atenção. O apelo era esse: aceita Jesus? A pessoa aceita. E aí ela vinha, a gente acolhia aquela pessoa como novo convertido. Mas se você observar bem, a palavra não diz bem assim. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo, esse texto muito, muito conhecido, mas eu fiz questão, irmãos, de fazer uma análise mais analítica desse texto. Uma exegese, nessa palavra feia, exegese, uma análise bem profunda do texto, para que nós pudéssemos observar algumas nuances. Olha só, quero que leiam, por favor, comigo o texto como ele é até ali. Vamos lá? Romanos 10, verso 9. Vamos lá, irmãos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Até aí. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. A palavra confessar, do grego ali, homologion, significa o seguinte: tem várias possibilidades de tradução para essa palavra, que é traduzida por confessar. Dizer a mesma coisa que o outro, concordar com, não rejeitar, prometer, confessar, declarar, confessar de novo, admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. Até esse sentido aqui é possível nesta palavra. Ou seja, uma admissão de comprometimento. Quanto dizer amém? Confessar Jesus tem esses aspectos aqui possíveis nessa tradução, não é? Concordar com Ele, poderíamos colocar assim, não rejeitá-lo, prometer ou se comprometer com Jesus, confessá-lo, declarar quem Ele é. Tudo isso aqui é pertinente. Amém? Professar a si mesmo o adorador de alguém. Então essas são as possibilidades de tradução de um bom livro de exegese sobre a palavra confessar
ali nessa passagem? Vamos dizer amém. Todo mundo compreendeu? Tá fácil aqui, não é? Avança para mim, vamos lá. O tempo verbal daquela passagem ali. Se com a tua boca confessar. Qual é o tempo verbal? Existe um tempo verbal chamado aoristo no grego. Eu já vou de cara dizendo que esse tempo verbal não tem em português, tá bom? É da língua grega, é próprio da língua grega, mas não passou para a nossa cultura, não tem em português semelhante. Não é presente, não é passado e não é futuro. Então é o que, pastor? Não é mistério não. Naquele tempo, vou descortinar o mistério. Esse tempo verbal, ele não está querendo dizer algo que você está fazendo naquela hora, algo que você já tenha feito, ou algo que você ainda vai fazer. Mas ele quer só salientar o que você vai fazer. Vamos entender? O verbo em si fica em destaque. Qual é a ação que você praticou, ou você está praticando, ou praticará. Não importa a flexão do tempo, mas qual a ação. Quando você entender essa explicação mais básica possível. Então, quando diz ali, se com a tua boca confessares, não está falando que foi no passado. Não está falando se você confessar no futuro. Está falando simplesmente que você deve confessar. O ato é de confessar. Todo mundo entendeu? Isso é importante por quê, irmãos? Porque me foi passado quando eu me converti que, uma vez que eu me entreguei a Jesus nessa confissão, eu já estou salvo. Isso me foi passado. Quantos aprenderam assim? Levantar a mão para Jesus, está salvo. Então nós temos que analisar isso aí. O tempo do verbo ali não diz isso. O tempo também não diz que já está ou não está. Simplesmente é ação confessada. Amém? Esse tempo verbal aí tão diferente da ideia de uma ação sem tempo definido. Um momento ou ação pontual. Exemplo, a ação de confessar em si, independente do momento. Mas até aí colabora com aquela visão de que você já se entregou, uma ação pontual e já resolveu. Pô, não pode ser isso. Porque a palavra, tudo que nós conhecemos da visão da palavra de Deus, não diz que a pessoa levantou a mão e está salva. Mas diz que ela precisa confessar. Amém? Com sua boca. Aí aparece um se. Olha ali, ó. Se é condicional. Se confessares. Amém? Com a tua boca. Ato de declaração. Então, eu quero enfatizar isso com a tua boca. Por quê? Tem gente que vai acompanhando, né, os cultos, vai se aproximando de Jesus, até crer no coração. Ninguém sabe exatamente o momento que o Espírito Santo entra na sua vida. Mas nós nos lembramos quando nós falamos que somos de Jesus pela primeira vez. Quando você se entrega. Nós não lembramos o exato segundo que o Espírito Santo entrou. Mas sabemos que a partir do momento que ele entrou, você quer dizer que é de Jesus. Quanto dizer amém? Não foi assim? Eu me lembro que Deus trabalhou na minha vida 9 meses para eu nascer de novo. Foi até um período relativamente curto. No dia que eu entrei na empresa evangélica até o dia que eu confessei Jesus, foram 9 meses e um dia. Uma gestação. Existia um monte de apelo. Os irmãos que me chamavam nas suas igrejas, eu ia nas igrejas dos irmãos, os pastores faziam apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu ficava lá durinho na cadeira, até me tremelicava um pouco, ficava nervoso, mas não ia. Não ia. Quando eu finalmente me rendi a Jesus, que é o Senhor que vai nos atraindo, quando eu estava dizendo assim, não tem mais jeito para onde fugir, eu creio em Jesus. O dia que eu me rendi a Jesus, irmão, que o pregador fez o apelo, normalmente a gente levanta a mão. Eu levantei e foi às duas. Estava pronto para me entregar a Jesus. Pronto. Sorriso daqui até aqui. E eu levantei as duas. Fui lá para frente, cada uma para o alto. Você estava rendido no assalto. Mas aí, irmãos, quando a pessoa chega nesse ponto, ela já nasceu de novo. Só faltava confessar. Amém? Então preste atenção. O ato de declaração é com a boca.
Às vezes a pessoa, eu queria exemplificar isso, a pessoa está lá sendo trabalhada pelo Espírito Santo, já crê em Jesus, mas não fala isso para ninguém. O que você fala é o que você se compromete. Quando dizer amém? Não é isso? Lembra que fica postergando falar. Já é de Jesus, já teve a experiência, já está vendo o mundo de outra forma. O que falta então? Declare. Jesus me conquistou, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu vou ficar com Jesus para sempre. Tinha que ser assim. Mas às vezes a pessoa posterga essa declaração. É necessário o ato de declaração pública. Confessar a Jesus com os lábios, Jesus como Senhor. O que significa essa palavra Senhor? O peso que ela tem no original grego é dono. Dono. Você era dono de si mesmo até ir a Jesus. A partir do momento que você é resgatado por Ele, você já não é mais dono de si mesmo. Você tem alguém sobre você. Pode dizer amém? Amém. Talvez tenha gente que nem veja Jesus por causa disso. Quer curtir a vida, quer ter liberdade de ação. Mas quem vê Jesus tem que saber que quando você se entrega, você deixou de ter a sua total autonomia. Você tem livre escolha, mas você tem dono. Quanto dizer amém? Amém? Você consegue dizer que Jesus é seu dono? Amém. É, irmão, do termo grego dá até a ideia de dono de escravos. Você tem uma noção. Naquela época, no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, tinha escravidão de homens. Então a palavra Kyrios, que é Senhor, era aplicada para dono de escravos. Ele é seu dono, ele é seu rei, é aquele que exerce autoridade sobre você. Então quem quer confessar Jesus com lábios, saiba disso. A partir daí você é dele. E é uma decisão para sempre. Para bem ou para mal. Pode ser para mal, pastor? Pode, se você abandonar esse contrato com ele. Não pode ser para mal. Quantas pessoas um dia confessaram com os lábios: eu sou de Jesus, e hoje se encontram afastados de Cristo, no mundo, em pecado, bem distante da luz de Cristo. Então confessar é necessário. Amém? Confessar que Ele é o seu dono. Quem tem dificuldade de dizer que Jesus é o seu dono? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu me submeto com toda tranquilidade ao meu dono, meu Senhor. Eu peço que Ele se assenhorie de mim. Eu peço que Ele se assenhorie dos meus pensamentos, das minhas decisões. Seja Senhor em tudo que eu fizer. Eu aceito e desejo o senhorio de Jesus. Amém? Então preste atenção que a gente está só num pequeno trecho da carta de Paulo. E quanto conteúdo tem? Se com a tua boca confessares que Ele é o seu dono, publicamente, não é no seu interior, não é só dentro da sua alma, é publicamente. Vamos avançar, vamos lá, mais um trecho. Parte B do versículo, Romanos 10, 9, parte B. Vem comigo, por favor, igreja, bem grandão ali, ó. E em teu coração, crê. Entrou um outro verbo agora. Sabe do confessar e vamos entrar no crer. É o mesmo aorístico. A ação se explica em si mesma, sem tempo definido. Pode ter crido, pode estar crendo, ou pode vir a crer. Mas a ação é crer. Amém? Estão me entendendo? Se em teu coração creres, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então qual é a prova de que a pessoa realmente está fazendo um pacto com Jesus? Ela tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Quanto diz amém? Queridos, é a base do Evangelho. O Evangelho do Reino é muito abrangente, mas o âmago do Evangelho é o seguinte: Jesus desceu, se esvaziou, Filho de Deus, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Isso é a coisa mais basilar do Evangelho. E se uma pessoa que aceita Jesus, mas não aceita a ressurreição, ela não é convertida, ela não foi tocada, não tem fé. Porque a fé que nós temos é: Ele venceu a morte e nós também venceremos a morte. Essa é a fé cristã mais básica, mais basilar, mais rudimentar que existe. Crer que vamos vencer também a morte.
Ainda que nos últimos 2000 anos todos estejam mortos. O apóstolo Paulo está morto, João está morto, e todos os outros. Lutero, os reformados, todos estão mortos. Mas continua a fé. Haverão de ressuscitar de entre os mortos. Como o Senhor venceu a morte, nós também venceremos. Então não é só, percebam que não é só uma confissão assim, casual, rasteira. Tem que ter convicção na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição dentre os mortos. Então a palavra crer no grego pistel, pensar que é verdade, olha aqui a tradução, está persuadido de, acreditar, depositar confiança em, acreditar ou ter confiança. Então, crer que o Senhor ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, é a base para você ter a conversão genuína. O tempo ainda é aoristo, ato de crer. Avança para mim, filho, vamos lá. Aí passando para o finalzinho do versículo. Então, se com tua boca, vamos lá para esse versículo, se com tua boca confessares a Jesus e no teu coração, há um detalhe, irmão, que eu não falei. Coração na Bíblia não é aqui no peito, viu? Jesus não mora dentro do seu peito. Mas também não mora aqui no coração. Deixa eu explicar. A palavra cardia no grego, naquela época era o centro dos pensamentos, há 2000 anos atrás. Esse órgão que tem aqui no nosso lado esquerdo aqui, ele é o centro da vida aqui, não vai no lado esquerdo, no meio. Eu não tenho coração no meio não, o meu é no lado esquerdo. É no lado esquerdo? A irmã está dizendo que é no meio, meu coração não bate no meio não, é no lado esquerdo. É, vai pro lado esquerdo. Aqui dentro da caixa torácica é no lado esquerdo, meu irmão. Não sei, se alguém tem o coração no meio. Alguém tem o coração no lado direito? Não. Aqui, irmão, do meio para a esquerda. Isso aqui é uma bomba hidráulica, irmãos. Bombeia sangue, oxigênio para todo o corpo. É o centro da vida física, mas não o centro da vida no ser da pessoa, ou o intelecto da pessoa, ou o centro dos pensamentos. Na Bíblia, coração tem a ver com mente. É complicado, né? Tem que reformular tudo. A pessoa pensa que o coração é o centro de tudo. Quando você está apaixonado, eu dou sempre esse exemplo no seminário. Você está apaixonado, vê a pessoa, a criatura que tu ama. Você é bem no comecinho, né? Depois dá uma diminuída ali. Mas depois no comecinho é um negócio febril, né? Negócio louco. Você vê a criatura, aí o que acontece com o seu coração? Ele acelera. Você está vendo? O coração é que comanda tudo. Não, irmão, você só vai um reflexo. É aqui, ó, que comanda tudo. Ninguém pensa com o órgão do peito. Ok? Nós pensamos com qual órgão? Aqui, ó. O lugar protegido nessa caixa craniana aqui. O osso mais duro do ser humano é a cabeça. Se você não sabia disso. Pastor também é cultura. O osso mais duro do ser humano é essa cachola aqui, irmão. É o crânio. Para proteger o que é de mais importante. Esse órgão do peito aqui já tem transplante, já tem órgão artificial. Se esse aqui parar, tem como se salvar. Mas se esse aqui parar, não tem salvação. Correu cerebral, morreu. Mesmo que o corpo fique vivo. É aqui, ó, centro do homem na Bíblia. Os pensamentos são do coração, disse Jesus. Pensamento não é no peito. Então o Espírito Santo, quando entra dentro de você, não vai para o lado esquerdo. Ele vem para cá, ó. Centro das ações do homem. Quantos entenderam? Então, se no seu coração creres que Jesus é o Senhor, que Deus ressuscitou dos mortos, e aí termina o verbo assim, vamos lá? O outro verbo: serás salvo. Percebam que, não é? Crer, confessar, é um tempo especial de verbo que pode ser qualquer tempo. Mas quando diz serás salvo, não é aoristo, é futuro. Está
flexionado no futuro. Quantos entenderam? Então, colabora com a visão bíblica de que a salvação não é apenas um ato. Senão, no dia que nós nos entregamos, Jesus levantar a mão, no meu caso, há 30 anos atrás, já estaria salvo. Mas preste atenção, estou sendo bem criterioso aqui, técnico até, para dizer para você. A última palavra aqui é o verbo sosso, no grego. Esse aqui, ó, sosso, é o verbo salvar. Está flexionado no futuro. Ó, tempo futuro. Voz passiva. Você não pode se salvar. Alguém te salvará. Quantos entenderam? Amém. Você crê, você confessa, mas alguém te salvará. Quem vai te salvar é o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E é no futuro. Não está flexionado no auristo, não está flexionado no presente, nem no passado. Você já foi salvo. Te salvará. Quando você entender, isso é muito importante. É um detalhe que muita gente esquece de analisar. Estamos caminhando no caminho da salvação, mas a consumação é no final da fé. Como Paulo disse, não é? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí a coroa está reservada. É um caminho para combater a ideia de que levantou a mão já está irremediavelmente salvo. Porque você vai ser salvo no futuro. Amém? E a consumação dessa salvação é na volta de Jesus. Em breve ele vem para nos salvar todos, de todos os tempos. Todo mundo compreendeu? A palavra salvar então, ó, salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer. Então está aí a análise das palavras do grego. Avança para mim mais um pouquinho. Um ato de fé e confissão já foi o suficiente para sermos salvos? Ou necessitamos continuar a confessar para sermos salvos? Essa é a análise que eu quero que você pense. Você, quando se entregou a Jesus lá atrás, você já foi salvo completamente? Ou ainda há necessidade de continuar confessando a Jesus? Nós estamos entendendo? Quero chegar à conclusão com você o seguinte: nós temos que confessar a Jesus sempre. Irmãos, você que se entregou a Jesus lá atrás, um dia você foi à frente, publicamente, e disse: eu sou do Senhor Jesus. Isso não é suficiente. Não é suficiente. O que o Senhor pede de nós é muito mais do que isso. Ele pede confissões constantes. Nós temos que confessar a Jesus sempre. E vou provar isso saindo agora dos textos de Paulo. Não vamos entrar em outros textos. Mas no verso 10 diz assim, vamos lá para terminar esse texto? Vamos lá, vem comigo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. A respeito da salvação é a nossa tradução em português. No grego é a preposição eis. Presta atenção, mas a última exegese que eu vou fazer. Aqui no grego não é a respeito de. Sabe o que significa assim do jeito que está? Com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha, a salvação é assim, a salvação é assado. Não é isso que Paulo quer dizer. Com a boca se confessa. Olha a preposição, ó. Em, até, para, dentro, em, direção a, entre. Qual será dessas possibilidades que se encaixa melhor aqui? Para. Com a boca se confessa para a salvação. Quantos entenderam? Até poderia ser até a salvação, que a salvação se consuma no final. Até poderia ser em direção à salvação. Quantos entenderam? Isso aqui tira a ideia
de que foi tudo consumado no dia que você se manifestou a primeira vez. Porque é até a salvação, é para a salvação, é em direção à salvação. Quantos entenderam? Então, queridos, a tua confissão lá, a minha 30 anos atrás, está valendo até hoje. Mas se eu ficar só naquela lá, irmão, eu não dou testemunho de Jesus. Eu tenho que confessar Jesus com os meus lábios, com a minha boca o tempo todo. Tem que falar de Jesus. Resumo da ópera: a nossa salvação está também dentro do bojo dessa salvação, a minha confissão, o meu testemunho auricular, com a boca. Testemunho público. Amém? Ah, pastor, eu creio em Jesus na minha mente. Eu creio em Jesus só lá no meu coração. Mas se não confessa com a boca, tem alguma coisa errada. É para tirar toda a nossa passividade, irmão. Deus me incomodou sobre esse texto a semana toda. Eu estou apresentando para vocês. Tem alguns detalhes na tradução. Avança para mim, por favor. Agora vamos comparar com outros textos do Evangelho. A salvação está ligada a um ato contínuo de confissão do nome de Jesus. Pode entender essa proposição? É um ato contínuo. Não é um ato estanque lá atrás, é um ato contínuo. Mateus 10, 32 e verso 33. Estamos terminando a mensagem. Falei que era curto? Eu espero que vocês estejam compreendendo. O mais é o Espírito Santo que vai trabalhando na mente de vocês. Vamos ler comigo os textos? Só falta mais esse e mais um, que acabou. Eu espero que você tenha compreendido. Vamos lá? Mateus 10, 32. Vamos lá? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Vamos lá, vamos analisar essa sentença de Jesus. Ele está falando dessa confissão lá do início da fé? Ele está falando do final da carreira do ser humano, quando ele vai morrer e vai comparecer para ser julgado? O que você pensa? Isso que eu falei que para mim é ato contínuo. Começa na primeira confissão, Jesus é Senhor, e termina até o último dia que eu estiver respirando essa terra, dizendo: Jesus é o Senhor. Compreendeu? Nesse percurso, podemos negar Jesus? Podemos. Não devemos, mas podemos. Foi tirado de mim a capacidade de negar Jesus? Não. Estava pensando até no processo de Pedro. E Pedro, antes de receber o Espírito Santo do Pentecostes, Pedro negou Jesus? Se fosse um ato único que levasse o homem a essa condenação de ser negado por Jesus diante do Pai dos anjos, Pedro não teria a menor chance. Porque Pedro negou e negou categoricamente 3 vezes. Tem vergonha de Jesus. Quando dizer: não, você é um deles, eu não conheço esse homem. Uma serva, uma empregada, falou: mas tu estava com ele, tu fala igual a ele. Não conheço tal homem, negou categoricamente. E por último, a palavra de Deus diz que ele soltou um palavrão. Não está escrito palavrão não, mas está escrito a palavra chula lá. Ele espraguejou, diz o texto. Ele espraguejou. Não conhece Jesus. Pedro, que depois se tornou o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, o primeiro pastor do cristianismo. Pedro teve chance de se recuperar? Teve. Porque do mesmo jeito que ele negou Jesus publicamente 3 vezes, quando Jesus aparece ressurreto na praia e Pedro está ali diante dos outros discípulos, Jesus faz o que com Pedro, irmãos? Jesus faz ele confessá-lo 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Na primeira, Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Devia estar de cabeça baixa, né? Tu sabes que eu te amo. Você consegue assim, entre os dentes, a expressão, a frase: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Segunda vez: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Quando Jesus pergunta: então, apacenta minhas ovelhas,
Pedro, tu me amas? Por que Jesus faz 3 vezes? O maior terapeuta do universo é Jesus. O maior terapeuta de cabeça humana é Jesus. Não é acaso, irmão. Quantas vezes negou? 3. Quantas vezes vai me confessar agora? 3. Quando ele falou, Pedro, tu me ama pela 3ª vez, diz a palavra de Deus que Pedro se entristeceu. Porque ele lembrou que ele negou 3 vezes. Então Jesus, para curar Pedro, faz ele confessar com os lábios 3 vezes. Confessar, irmão. Não fica no esquecimento, entenderam? Toda a nossa negativa de Jesus, se vier a acontecer na minha vida ou na sua, terá que ser seguida de arrependimento e confissão pública que você é de Jesus. O grande mistério hoje, está até brincando na quarta-feira, o pessoal não vem mais com Bíblia para a igreja. Aliás, hoje eu estou sem Bíblia. Qual o testemunho? Saí correndo de casa, irmão, para chegar mais cedo. Hoje vai ter uma festinha depois. Você me perdoa? Você sabe que o pastor de vocês não larga a Bíblia, né? De papel. O pessoal vem hoje com a Bíblia aqui, ó, no olho da serpente. Olha o olho da serpente. Isso aqui te controla, hein? Tá bom? Aí você vem com a Bíblia aqui. Irmãos, olha a sua Bíblia aí. Aí você pega aqui no aplicativo, né? Agora eu digo para você, isso aqui te ajuda a testemunhar de Jesus? Não. Que qualquer incrédulo, de qualquer seita ou religião mundana, até diabólica, também tem celular. Não dá testemunho de nada. Agora aquela Bíblia de papel que você carrega debaixo do braço, aquilo dá testemunho de Jesus? Dá. É muito diferente você andar com uma Bíblia na mão, uma condução, no ônibus, no metrô, no trem, na van, onde quer que você vai aí no seu caminho para o trabalho, com uma Bíblia de papel na mão, do que você está no celular. É um testemunho. É o povo da palavra, o povo ligado à palavra de Deus. É inconfundível. Eles chamam ali os Bíblia. Os Bíblia. Antigamente, agora não tem mais como identificar. Não é mais identificar um crente se ele está no celular como qualquer outro está. Não dá para identificar um cara com o celular na mão. Pode ser qualquer coisa, pode ser bandido, pode ser qualquer coisa, irmão. Menos crente. Mas com a Bíblia na mão é inconfundível. Não é? O que nos caracterizava há 30 anos atrás, eu e Valécio na mesma época, ele não gostou não. Ele não gostou que eu falei que ele é velho igual a mim não. É maduro, experiente, rodado. A gente andava com Bíblia na mão, irmão, no ônibus, indo para o trabalho com Bíblia na mão. Aquilo suscitava nas pessoas um olhar diferente. Suscitava às vezes uma conversa, suscitava uma oportunidade de evangelismo. Com o celular não dá, irmão. O celular não dá, nem tem tocando louvor no seu celular, né? Quantos entenderam? Ouve só. Testemunhar de Jesus é com os lábios, queridos. Testemunhar de Jesus. Crente 007, crente escondido X9, não serve para o reino. Não, tem que falar de Jesus com a boca. Coração crê, boca fala. Paulo disse, crie, por isso falei. Crê na mente, no coração, fala na boca. A palavra está na tua boca e no teu coração. Ela tem que sair na boca. Quantos dizem amém? Simples, irmão. A mensagem é muito simples. Foi só isso. Tem que confessar. Amém? Não basta ter sido confessado lá atrás. Avança para mim o último texto. Lucas 9, 24. Com esse eu encerro a mensagem. Se você sair daqui pelo menos um pouquinho mais motivado a dar testemunho com a sua boca de Cristo, então valeu a pena essa mensagem. Porque o que eu vejo hoje é o contrário. Pouca manifestação com os lábios, com pregação, com palavras de que você é de Jesus. E é isso que Jesus vai requerer de nós todos. Que nós demos testemunho dele com nossos lábios. Ah, pastor, mas se eu falar no meu trabalho, vão me perseguir. Você é de Jesus. Se eu manifestar que eu sou cristão, eu você ficar na moita. Você é de Jesus. Se alguém te perguntar, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus.
Se não perguntar, eu gostaria de dizer a vocês que eu sou Jesus. Mas tem que manifestar com a boca. Amém? Todo mundo entendeu? Lucas 9:24, igreja, para terminar. Quem quiser ler com o pastor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então está falando aqui do quê? Salvação. Nossa salvação. Quem quiser se salvar, salvar a própria vida, perdê-la. Você vai ter que abrir mão da sua vida. Quem perder a vida por minha causa, por causa de Jesus, esse a salvará. Quem for até martirizado por amor a Jesus, está salvo. Mas perder a vida tem vários sentidos. Até perder amizade, perder familiar, passar por uma série de processos, porque a espada corta dentro de casa. Quando você entender, diga um amém. A espada divide dentro de casa. Se eu pudesse agora, eu ampliar para botar mais tempo no CD. Dentro de casa. Marido, esposa, filho, nora, sogra. A espada divide dentro de casa. É o que está escrito por Jesus. Foi o que falou. Amém? Não estava incentivando guerra dentro da família. Está dizendo que o posicionamento de quem é de Jesus é tão diferente que causa dificuldade com quem não é. Causa atrito. Você, por exemplo, não gosta de bebedice. Você para de beber. Você bebia pra caramba com a sua família. Você vê a Jesus, tem que ter uma postura. Você para de beber. Causou um problema ali. Essa diferença vai causar estranheza na família. Talvez comentários jocosos, perseguição. Até cancelamento. Vão te cancelar. Não te chama mais para festa nenhuma. Você não bebe. Você não fala palavrão. Você não fala um monte de coisa. O posicionamento que temos em Cristo nos causa transtornos. É o confessar Jesus. Verso 25, igreja, vamos lá? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. Amém, povo santo? Então, o que se espera de cada cristão é que testemunhe dos seus lábios que é de Jesus até que ele venha. Até o dia que ele venha, ou antes, até o dia que tu parta, para descansar um pouquinho no paraíso, no resort do paraíso. Lá no resort. Amém? Mas uma coisa ou outra acontecer, você tem que estar confessando a Jesus com os lábios. Proclame com seus lábios: sou de Jesus Cristo. Não fala a Deus não, vou dar a última dica antes de fechar a palavra aqui. Fala a Deus não, irmão. Deus é uma palavra genérica em português. É genérico. Quando você fala para um espírita, vai com Deus, ele não pensa no nosso Deus cristão e nem em Cristo Jesus, ele pensa no Deus dele. Se você falar para um bandista, vai com Deus, ele vai com Oxóssi. Ele vai com Oxalá, ele vai com qualquer entidade. Deus é uma palavra genérica em português. Serve para qualquer divindade. Quando você fala assim, vai com Jesus, aí não tem imitação. Porque não tem como o cara adaptar para a entidade dele. Não dá, ele vai ter que pensar no Jesus que estou falando. Dei uma dica boa para vocês? Confessar Jesus é tudo. Confessar Jesus é tudo. Não escamoteia e fala só Deus, não, porque isso aí é malandragem. Todo mundo aceita. Fala Jesus, e tu vai ver o poder que sai dos seus lábios. Fala Jesus, e vai ver o encontro das trevas. Fala Jesus, e vai ver como pessoas são tocadas. Tanto para se converterem, como para se levantarem contra você. Porque o nome de Jesus tem esse poder. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pregação com cara de aula, né, irmão? Seminário.